Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que levou cerca de 5 anos para ser concluído. A polícia teve muita dificuldade para resolver, mas o mais interessante desse caso é que a polícia encontrou um bilhete, e esse bilhete a gente pode dizer que foi a peça-chave para esse caso ser concluído, e também ocorreu um outro crime na região que a polícia também conseguiu ver que o responsável por aquele crime também era o responsável por esse daqui que eu vou contar para vocês. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério de desaparecimento, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, é fundamental aqui pro canal, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso da família Rogers. Wilshire é uma pequena vila rural localizada no condado de Van Wert, em Ohio. Por lá, na década de 80, a maioria dos trabalhadores tinham suas fazendas, trabalhavam em comércios locais ou em fábricas. A comunidade era bem unida e o local era seguro. Uma das famílias que morava por lá era a família Rogers, composta pelo casal Hal e Joanne, ambos com 36 anos, e suas filhas Michelle, de 17, e Christy, de 14. O casal se conheceu no ensino médio e logo depois se casaram. Michelle nasceu em 22 de fevereiro de 72 e Christy em 6 de outubro de 74. Joe era uma mulher muito animada que tinha facilidade em fazer amizades. Já seu marido era o oposto e, de certa forma, os dois se completavam. Michelle era a mais parecida com o pai, uma jovem quieta e reservada que gostava de passar a maior parte do tempo em silêncio em seu quarto. Já Christy era igual à mãe e sempre estava alegre. A família Rogers tinha uma fazenda e, como as meninas cresceram no meio disso, elas amavam muito os animais. Hal e Joe Rogers trabalhavam muito duro. Os dois vinham de famílias humildes e sempre trabalharam de uma forma honesta. Joe também trabalhava à noite em um centro de distribuição de produtos de saúde e beleza. A vida não era fácil para Joe. Entre seu trabalho noturno, agricultura e ser mãe, ela mal dormia. Embora sobrecarregada e exausta, ela fez o possível para se manter otimista e positiva para sua família. Todas as manhãs, o casal fazia questão de ir até uma lancheria na cidade para tomar café, e ali eles podiam conversar um pouco, se desestressar um pouco do trabalho que era tão pesado. Eles também, de vez em quando, um dia na semana, saíam para jantar e assim poder conversar sobre outras coisas e tal. A família vivia muito bem. As meninas se relacionavam muito bem com os pais e os pais com as filhas, tudo muito tranquilo, até que as coisas mudaram quando o irmão do Hal foi morar com eles em um pedaço da fazenda, a gente pode dizer. Eles não moravam na mesma casa, ele tinha um trailer, e aí as coisas começaram a ficar sérias. John Rogers, além de morar num trailer na fazenda, ele também trabalhava por lá. Ele foi descrito como um pouco estranho. Ele andava vestindo uniformes do exército e afirmava ter participado de várias missões com o serviço secreto e a CIA. Ninguém sabia o quão perigoso ele realmente era. Até que um dia, a polícia foi em seu trailer e o prendeu por abusar sexualmente da ex-namorada. A situação ficou ainda pior quando a polícia encontrou fotos de uma adolescente, nua e com os olhos vendados, e fitas de áudio da mesma garota gritando e implorando para que seu agressor a deixasse sair. A garota nas fotos e no áudio era Michelle, e o tio abusava da menina desde os seus 14 anos. Quando Hal e Joe descobriram isso, eles ficaram chocados. Eles não conseguiam imaginar que algo tão grave estava acontecendo e eles não viram. Sempre que o casal saía da fazenda, John abusava de Michelle e disse que se ela contasse para alguém, seria morta. John Rogers foi condenado pelo abuso sexual da ex-namorada. As acusações feitas contra ele no caso de Michelle foram retiradas quando ela se recusou a testemunhar. Dos 4 membros da família, provavelmente Hal foi quem mais sofreu com o abuso de John sobre Michelle. Ele foi dominado pela culpa e entrou em depressão. Para seguir em frente, Joe, Michelle e Christy decidiram que era hora de fazer uma viagem para fora de Ohio, o que seria a primeira vez.
O pai queria ir junto, mas infelizmente ele tinha que ficar responsável pela fazenda. No dia 26 de maio de 1989, o trio saiu em viagem rumo à Flórida, enquanto Hal ficou na fazenda. O objetivo das mulheres era passar uma semana no local. O trio dirigiu passando por Ohio, Kentucky e Tennessee, até chegar a Geórgia. A viagem de um pouco mais de 800 quilômetros levou cerca de 8 horas. Elas se registraram em um hotel naquela noite, dormiram e acordaram cedo para completar a segunda etapa da jornada, percorrendo toda a extensão da Geórgia até chegarem à Flórida. A primeira parada foi no zoológico de Jacksonville. As férias continuaram assim pelos próximos 4 dias. Passear, dirigir, passar a noite em um hotel e fazer tudo de novo. Na segunda-feira, dia 29, Joe escreveu uma carta para Hal, contando como as garotas a estavam arrastando para todos os lugares. Na quinta-feira, 1º de junho, elas deixaram Orlando e foram até uma outra cidade para um parque aquático. Na cidade de Tampa, elas estavam procurando por um hotel quando pararam para olhar o mapa. Um homem se aproximou do carro e perguntou se elas estavam perdidas, já que viu que a placa do carro era de Ohio. O homem disse que também era de lá. Ele tinha provavelmente entre 30 anos, com cabelos ruivos e também tinha um bigode. O homem deu algumas orientações para elas e, no final da conversa, perguntou se elas não queriam dar uma volta em seu barco para ver o pôr do sol. O homem era muito simpático e parecia ser uma ótima pessoa. Joe foi um pouco relutante, mas as meninas a convenceram e ela aceitou a oferta. Ainda era cedo, então o homem deu algumas informações para elas se encontrarem com ele mais tarde. Elas passaram o dia na praia e depois foram vistas jantando em um restaurante perto do hotel. Um pouco antes de ir ao encontro do homem, elas tiraram algumas fotos. Depois que estavam prontas, elas foram até o barco do homem para ver o pôr do sol. No dia 4 de julho, um barco com turistas estava nas águas de Tampa Bay, até que eles perceberam algo estranho boiando na água e as autoridades foram chamadas. No local, eles encontraram um corpo. Logo que levaram o corpo para a terra, mais um foi encontrado boiando nas águas. Ao total, 3 corpos foram encontrados. Os 3 corpos estavam com pedras amarradas. Cada vítima estava flutuando de bruços, os tornozelos amarrados e as mãos amarradas atrás das costas com uma corda amarela. Suas bocas foram tampadas com fita adesiva. Elas estavam nus da cintura para baixo. Todas as 3 vítimas eram mulheres brancas. Até onde a equipe de resgate sabia, elas eram relativamente jovens. A polícia teve muita dificuldade com esse caso. As identidades das jovens eram desconhecidas. Nenhuma delas tinha qualquer identificação. Elas foram levadas para o escritório do legista em São Petersburgo, onde foi determinado que elas provavelmente estavam na água entre 3 a 5 dias. O processo de decomposição criou gases que os fizeram flutuar na superfície da água. Em 8 de junho, 4 dias depois que os corpos foram recuperados, uma funcionária de um hotel em Tampa alertou seu gerente que o quarto 251 estava intocado há dias. Os hóspedes que fizeram check-in no quarto no dia 1º de junho, uma mãe e 2 filhas, deixaram seus pertences no quarto, mas não dormiram nas camas nem usaram as toalhas. O gerente suspeitou que os corpos encontrados podiam ser das mulheres. Quando a polícia chegou ao hotel, eles foram informados de que o quarto estava registrado para Joanne Rogers e suas 2 filhas, Michelle e Christy, de Ohio. Para descobrir se os corpos encontrados na água eram das mulheres Rogers, os detetives entraram em contato com o marido de Joanne. Depois de alguns dias, foi confirmado que os corpos eram das mulheres da família Rogers. No início da investigação, a polícia suspeitou que Hal tivesse algum envolvimento, já que ele não avisou a polícia depois que elas não entraram mais em contato. Ao falar com ele, eles o descreveram como frio e insensível, não mostrando emoções que se esperava de que um homem que acabara de descobrir que suas filhas e sua mulher estavam mortas, mas ele permaneceu calmo. Hal foi rapidamente descartado como suspeito devido ao seu hábito de frequentar restaurantes locais para o café da manhã e também para jantar, enquanto sua família estava fora. Então não tinha como ele ter ido para lá, cometido o crime e voltado sem ninguém ver. O carro da família foi encontrado. Dentro do carro foram encontrados alguns bilhetes. Os bilhetes foram essenciais para os investigadores chegarem a uma teoria sobre o que aconteceu com Joe, Michelle e Christy. Parecia provável que uma pessoa desconhecida tinha dado algumas orientações para o hotel, escrevendo em um folheto. Joe escreveu algumas instruções para encontrar uma lancha no estacionamento de Days Inn.
azul com branco. Então, os investigadores deduziram que a cor desse barco era azul e branco. Dado que eles entraram na água no meio da baía, quem os levou em seu barco foi quase certamente responsável por suas mortes. Eles deduziram que poderia muito bem ter sido a mesma pessoa que deu as direções para o hotel. Em outubro de 1979, a polícia não tinha muitas pistas sobre o caso e o caso estava frio. Mas algo que aconteceu em maio chamou a atenção dos detetives. Em maio, na Flórida, ocorreu um incidente semelhante com a dos Rogers, envolvendo uma turista canadense de 24 anos chamada Judy Blair, de férias na Flórida com uma amiga chamada Barbara Moultron. Um homem que acabou de conhecer convidou as duas para um passeio de barco em Tampa Bay, para assistir ao pôr do sol. Judy aceitou a oferta, enquanto Barbara recusou. Enquanto ela estava no barco, o homem abusou sexualmente dela, mas a deixou ir. O abuso ocorreu em 15 de maio de 89, pouco mais de 2 semanas antes dos assassinatos de Joe, Michelle e Christy. O barco do homem era azul e branco. Quem abusou de Judy ainda estava foragido. Os detetives foram para o Canadá para conversar com Judy. Ela disse que o homem se apresentou como Dave Posner, em um estacionamento no fim do dia 14 de maio. Ela o descreveu como tendo 30 anos, branco, cerca de 1,70, 80 quilos, com cabelos loiros ou ruivos. Com a ajuda de Judy, um retrato falado foi feito. Confiantes de que Judy foi atacada pelo mesmo homem que matou as mulheres Rogers, os detetives voltaram. Algumas pesquisas rápidas mostraram que não havia nenhum Dave Posner que morasse em Bradenton e fosse dono de uma empresa de alumínio, assim como ele tinha dito a Judy. O esboço poderia ser visto em todos os locais, em panfletos, em delegacias de todo o estado, em jornais e nos noticiários. Uma enxurrada de dicas veio com o resultado do esboço, tantas que os detetives lutaram para acompanhar. Lamentavelmente, nenhuma das dicas o aproximou do suspeito. Os detetives ficaram sem pistas, mas tiveram uma ideia. As instruções escritas no folheto de Joe, de acordo com o examinador de documentos forenses, eram muito originais. A caligrafia era como nada que ele já tinha visto antes. Em particular, a letra T foi maiúscula no meio das palavras e a letra Y foi escrita de forma diferente a cada vez. Parecia um tiro no escuro, mas eles colocaram a caligrafia para o público ver. 5 outdoors foram colocados com a letra do assassino e uma pergunta. Quem escreveu essas instruções? Você pode saber quem matou a família Rogers. Recompensa de $25 mil. Um dia, os detetives receberam uma ligação de uma mulher local de Tampa Bay, Joanne Staffey, que os informou que ela reconheceu a caligrafia como a de um empreiteiro de alumínio que ela havia contatado anteriormente. O nome dele era Oba Chandler. Ela disse a eles que ainda tinha o recibo do trabalho que ele fez em sua casa. A ideia deles realmente valeu a pena. A caligrafia no recibo de Joanne Staffey foi comparada com a do folheto de Rogers. Não havia dúvida de que, de acordo com o examinador de documentos forense, eles foram escritos pelo mesmo indivíduo. Oba Chandler morava a apenas 1,5 km de onde o carro da família Rogers foi encontrado. Quando os detetives foram interrogá-lo, ele negou que tinha qualquer envolvimento no assassinato. Eles foram capazes de rastrear registros telefônicos de chamadas feitas de barcos na água para a costa. Chandler ligou para sua esposa de seu barco após o abuso de Judy e os assassinatos de Rogers. A cada vez, ele inventava uma desculpa de ter problemas no motor como uma razão para chegar tarde em casa. As ligações confirmaram que ele estava em seu barco no momento do abuso sexual e dos assassinatos. Em 24 de setembro de 92, Chandler foi preso e levado sob custódia. Judy foi à Flórida e reconheceu Chandler em uma foto. O próximo passo foi examinar o barco de Chandler em busca de evidências. Mas quando a polícia pediu para ir até o barco, ele disse que havia vendido. Os detetives precisavam mais para justificar as acusações de Chandler pelos assassinatos do que apenas uma caligrafia no folheto. Havia uma impressão digital que foi comparada com a de Chandler. O julgamento dele começou no verão de 94. Em seu depoimento, ele disse que conheceu as mulheres Rogers enquanto elas estavam sentadas em seu carro. Ele deu algumas informações para elas chegarem até o hotel, mas não as viu novamente, a não ser nos noticiários e nos outdoors. Ele reconheceu que sim, ele estava em um barco na noite dos assassinatos, mas insistiu que estava sozinho. Problemas no motor, ele disse, foram motivos de suas ligações para a costa.
Ele assumiu que era um vazamento de gás e também chamou a guarda costeira e a patrulha marinha, mas eles estavam muito ocupados para ajudar. Tudo isso acabou sendo mentira. Nunca houve registros de Chandler chamando a guarda costeira ou a patrulha marinha. Judy Blair testemunhou contra Chandler, a acusação destacando as semelhanças entre o que aconteceu com ela e com as mulheres da família Rogers. Todas eram turistas, Chandler foi o primeiro a se aproximar delas, ele as convidou para ir a seu barco para ver o pôr do sol. Em algum momento no final de 89, na época em que um esboço foi desenhado com a ajuda de Judy Blair, começou a circular em Tampa, Chandler fugiu para Ohio. Ele não contou a ninguém onde estava indo, nem mesmo para sua esposa. Enquanto estava em Ohio, ele fez uma surpresa para um de seus filhos, Crystal Sue Mays. Crystal testemunhou durante o julgamento do pai que ele havia admitido a ela e ao seu marido que havia abusado sexualmente de uma mulher em Tampa e assassinou 3 outras. Em 29 de setembro de 94, um júri considerou Oba Chandler culpado dos assassinatos de Joe, Michelle e Christy Rogers. Cada membro do júri votou pela pena de morte e, em 4 de novembro, o juiz sentenciou Chandler à morte. Durante todo o tempo em que ele ficou no corredor da morte, ele manteve sua inocência e fez vários apelos. Nenhum foi concedido. Pouco mais de 17 anos depois que Chandler recebeu sua sentença de morte, ele foi executado por injeção letal em 17 de novembro de 2011. Ele estava com 65 anos. Em meio às suas coisas, ele deixou um bilhete. Você está matando um homem inocente. Em 98, Hal se casou novamente com uma viúva da mesma cidade que a dele. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como vocês viram, um bilhete foi muito importante para solucionar esse caso. Também teve a questão da Judy, que foi muito importante, que ele abusou dela primeiro e depois a polícia conseguiu relacionar ele aos crimes cometidos contra a família Rogers. Então foi um caso que demorou um pouco, mas por fim deu tudo certo. Ele foi condenado à morte, teve, né, a sua execução, que é um pouco difícil da gente ver isso às vezes, porque demora muito. A gente viu que também demorou muito nesse caso. Foram 17 anos que ele ficou no corredor da morte. Então, por fim, esse caso chegou ao fim, né? A polícia conseguiu concluir, mas é uma pena tudo isso que aconteceu, mas a gente fica feliz pelo Hal, porque ele conseguiu seguir em frente, ele passou por muita coisa. Primeiro teve o caso com o irmão, depois tudo aquilo que aconteceu com a família dele, mas ele seguiu em frente, conseguiu, né, formar uma nova família. Então isso deixa a gente um pouquinho feliz ao conhecer esse caso tão triste. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.